Olá, tudo bom? Aqui é Edivaldo da JI, instrutor da JSEG, mais uma vez com vocês para poder falarmos um pouco mais de segurança, né? E aí, estamos diante do curso de Hack 1, Requisitos de Atividades Críticas, Trabalho em Altura. E é muito importante a gente entender que eu sempre gosto de falar isso nos treinamentos, todos os encontros que nós temos, por quê? Toda vez que eu vou falar de segurança, seja um procedimento, seja um hack, o que for, isso aumenta a minha responsabilidade, o meu comprometimento, o meu compromisso com a vida, com a segurança. E é muito bom estar aí com vocês mesmo, à distância, para falarmos um pouco sobre isso, trocarmos experiências e, como eu sempre digo, melhorar aquilo que nós já fazemos e, se detectarmos algo que não estamos fazendo, para poder iniciar e começar a fazer algo diferente, algo novo que possa melhorar cada vez mais a segurança e trazer a integridade física para os nossos colaboradores. O nosso desejo é que durante esse momento que estejamos juntos, é que possamos aprender, entender e nos comprometer muito mais com aquilo que nós já sabemos e é lógico. E vamos colocar o seguinte termo, né? Expandir, repartir, multiplicar esse conhecimento e esse comprometimento com a segurança. Vamos lá prosseguir. Bem-vindos, né, ao curso, como nós falamos, Trabalho em Altura. Hack 1, ela trata diretamente para atividades em trabalho em altura. Parte da cultura de segurança da Vale, né, aplicação essencial no exercício das atividades, respeitam a vida em primeiro lugar. Isso nós temos a certeza que a vida ela sempre vai estar em primeiro lugar e com certeza é algo que todos nós sabemos, vivenciamos, um dos principais valores da Vale. Nós vamos observar, não só aqui no Hack 1, mas Hack 2, 3, 4, que sempre as estatísticas vão aparecer porque é algo que nós precisamos sempre nos atentar. E existe uma estatística aqui de 71% das fatalidades ocorridas nos últimos 12 anos, elas estão ligadas a algum hack e estamos falando agora do Hack 1, Trabalho em Altura. E 84% dos incidentes N1 e N2 nos últimos 3 anos. E é um compromisso nosso fazer parte da estatística reduzida. Ou seja, do grupo que vai pegar essa estatística e jogar lá para baixo o máximo que nós pudermos. E esse é um dos objetivos de estarmos aqui conversando, falando de segurança. Trabalho em altura o que é, né? Vamos ver aqui, trabalhador posicionado acima de 1,80 m. Nós sabemos que a NR35, aqui não é treinamento de NR35, mas só para a gente ressaltar, a NR35 ela fala a partir de 2 metros. A Vale, por um comprometimento maior com a segurança do trabalho, ela decidiu que as suas atividades a partir de 1,80 m sejam, acima de 1,80 m, elas sejam consideradas trabalho em altura. Com risco de queda, né, de pessoa ou de objeto também, ou diferença do nível. Ela serve para prevenir ou mitigar o quê? Queda de pessoas. Infelizmente, nós temos acompanhado algumas estatísticas também que tem nos preocupado, né? Não estatística direto do site da Vale, não, mas quando eu falo no contexto geral de empresas, né, ao redor, né, das nossas vizinhanças e outros arredores, de atividades em altura que os acidentes têm ocorrido, né? Infelizmente também queda de objetos. Caiu uma chave de fenda. Nós sabemos, vou falar um pouco melhor lá na frente, que todas as ferramentas, todos os objetos precisam estar amarrados, tá? E aí cai, é só uma chave de fenda. Não, chave de fenda caindo é uma coisa, ela cair em alguém é outra totalmente diferente. Só o fato dela cair, um exemplo, tá? Já é algo que nos preocupa muito. Caiu, mas não machucou ninguém. Ok, mas poderia ter machucado. Então o nosso pensamento não é ela cair, a peça, a ferramenta, seja o objeto que for, e não machucar ninguém, mas é que ele não pode cair. Entende? Ele não pode de maneira nenhuma cair porque é um procedimento, é algo normativo e acima de tudo é algo que está ligado à preservação da vida. Colapso de estrutura também está muito ligado, né, às bases onde são construídas para que não haja nenhum colapso, a qualidade do material e nós vamos esmiuçar um pouquinho mais isso à frente. Exceções. O Hack 1 não é aplicado quando? Então foi feita uma análise, foi feito inspeções, avaliações por profissionais especializados, qualificados, habilitados, autorizados, tá? E verificou-se onde não é aplicável o Hack 1. Por exemplo, em Passarela, nós estamos vendo aí essa imagem, porque ela tem esse guarda-corpo que dá total proteção para o colaborador, ok? Ressaltando aqui, abrindo um parênteses, se você perceber
detectar que esse guarda-corpo, essa estrutura de proteção, ela tem algo danificado, algo que possa comprometer a segurança, lógico, vamos isolar a área, não vamos adentrar e passar e solicitar imediatamente a correção, né, a manutenção do mesmo, ou se for possível, se for necessário até mesmo a troca. A Hack 1 é aplicado quando? Em áreas de trabalho elevado. Nós estamos vendo aí também, ó, trabalho elevado, mas temos toda uma proteção que impede que o colaborador ele venha sofrer algum risco de queda, né, em altura, ok? Atenção, os requisitos de Hack 1 não são aplicáveis a atividades executadas nesses locais em condições normais, tá? Caso, olha que interessante, tá em vermelho aí para a gente chamar bem atenção sobre isso. Caso a atividade nesses locais envolva risco de queda, em razão de aberturas ou locais que possam resultar em queda, a Hack 1 então é aplicável. Por quê? Pode estar acontecendo a manutenção, pode estar acontecendo algum tipo de atividade que naquele momento ela passa a gerar um risco, ela passa na verdade a ter uma fonte que pode acontecer o acidente. Então imediatamente é necessário parar a atividade, refazer a documentação, ok? E providenciar todo o processo de trabalho à altura no sentido de preservação para que o acidente e incidente, tá? Não é só acidente, mas o incidente também não venha acontecer. Providência é igual a área isolada, mais funcionários treinados em Hack 1 atracados, ok? Planejamento de atividade. É algo que nós vamos observar em todos os hacks, em treinamento. As normas, elas estão repletas dessa palavra, planejamento de atividade. Porque o planejar está ligado a uma percepção de risco. Eu planejo, eu conheço o meu cenário, eu sei do local que eu vou trabalhar. Até porque, vamos pensar aqui, eu vou realizar uma atividade, trabalho em altura. Só que ao me deslocar para o local, eu passo por, vamos pensar aqui, às vezes algum painel elétrico, eu passo por produtos químicos, içamento de carga e tantas outras atividades que estão indiretamente ligadas ao meu processo. Às vezes, quando eu não tenho esse planejamento, porque eu tenho um deslocamento para a área, não cheguei nem na área ainda, eu estou abrindo esse parênteses porque eu tenho um deslocamento para a área e às vezes, se eu não me atentar a isso, eu não me acidento nem na atividade em si, eu vou me acidentar, infelizmente, em algo que eu não estou inserido diretamente, mas indiretamente, porque o planejamento da atividade, ele vai envolver tudo isso, ok? Planejei, imaginei meu entorno, imaginei o meu deslocamento e eu cheguei no local. Esse planejamento também precisa identificar toda a minha área, o cenário, pessoas envolvidas, a atividade, o tempo, os insumos, os EPIs, medidas de controle para que realmente... vai ter outra empresa ou não trabalhando? Trabalho simultâneo? É necessário mesmo ter o trabalho simultâneo? Olha, vai gerar risco. Então, no planejamento, nós verificamos tudo isso para que a atividade ela ocorra da melhor maneira. Importante analisar qual sistema de proteção individual e coletivo será usado, ou seja, os SPQS, né, Sistema de Proteção contra Quedas, ok? O SPQ é dividido em 3 partes. Sistema de Proteção contra Quedas. Olha, primeiro, equipamento de proteção individual. Vamos avaliar o equipamento correto que nós vamos utilizar, ok? Avaliamos, é esse mesmo, certo? Além de, nós vamos falar sobre isso também, não podemos esquecer do checklist, mas isso aí está mais dentro do desenvolvimento. A gente está falando aqui já da avaliação dos equipamentos que nós vamos utilizar. Elemento de ligação também. Qual é o elemento de ligação correto que eu vou utilizar? Terceiro, sistema de ancoragem. Qual o meu sistema de ancoragem? Como que ele vai ser feito? Da maneira que ele vai ser executado? Todos são muito importantes. Identificamos as partes, ó, temos ali um exemplo, ó, 3, 2, 1 e mais para frente vamos falar um pouquinho melhor sobre isso, olha, ponto 3, ponto 2, ponto 1. Importante, todo equipamento que compõe o sistema de proteção individual contra queda deve ser inspecionado após o uso. Olha só, todo equipamento que compõe o sistema de proteção individual contra queda deve ser inspecionado após o uso. Nós sabemos do checklist, é necessário fazer esse checklist e após também, olha só, todo equipamento que compõe sistema de proteção individual contra queda precisa ser inspecionado após o uso. É importantíssimo e o que nós observamos em salas de treinamento, em muitas conversas,
no que diz respeito à segurança, com pessoas da área, às vezes nós assustamos, mas muitas pessoas falam assim, eu usei, inspecionei, deixa ali, no outro dia eu pego, eu uso e não inspeciono. Não, negativo, até porque, você imagina, não podemos fazer isso. A pessoa pega um cinto e joga o cinto. Aquelas, bases onde ele, que ele vai onde, por exemplo, tem ali o trava-quedas, onde tem ali, aquelas fitas, o que acontece? Se bateu no chão, pode haver uma trinca, onde coloca o talabarte. Então, tem uma trinca que às vezes você não consegue visualizar externamente, mas internamente comprometeu. Não jogar nada no chão, colocar de uma maneira que não venha causar nenhum dano ao mesmo. Você sabe o que é bolt ou gravata de borboleta? Como nós até comentamos ontem, todos os hacks nós vamos observar sobre esse sistema, que ele é importantíssimo, que ele vem falar sobre gerenciamento dos riscos, a árvore de falhas. Vamos ver, uma árvore de falha que você vai detectar qual é, o evento, a barreira e a consequência. Ele é muito importante, porque ela quer que você colocar entre o risco e a propagação do mesmo, tá? O evento é a propagação do mesmo. Ferramenta de análise de risco que identifica o evento, como eu falei anteriormente, as barreiras e as consequências, tá? Os novos hacks bolters, diagrama parecido com uma gravata, como nós vimos anteriormente, e ferramenta eficiente de gestão de risco, como eu falei lá no início, ela faz essa gestão de risco. A gestão do risco é o quê? Você identificar, eu pontuei todos os meus riscos, se eu pontuei, eu começo agora a ver o quê? Para cada risco, senhores, uma medida de controle. E como que eu teria uma medida de controle para um risco que eu não identifiquei? Isso é muito sério, isso é muito importante atentarmos para isso. Muitas das vezes o risco ele é ignorado ou ele não é percebido. Isso, mesmo ele não sendo percebido, sendo ignorado, alguém ou algumas pessoas estarão expostas a ele porque ele não tem a medida de controle. Isso aumenta, como eu falei lá no início, a nossa responsabilidade, o nosso comprometimento, ok? Identifica as principais barreiras de segurança entre um evento indesejado, suas causas e consequências. Ele ajuda a implementar os requisitos para a atividade Hack 1, trabalho em altura, a qual estamos falando agora, Hack 2, veículos automotores, Hack 3, operação de equipamentos móveis, Hack 4, bloqueio, identificação e zero energia, Hack 5, içamento de carga. Aí nós vamos ver, diagrama, Bolt é o centro dele, evento e perigo a ser evitado ou mitigado. Operação de caminhão fora de estrada, colisão, tombamento, Ele está dando um exemplo aqui, tá? Diagrama de Boutier, lado direito, nós podemos ver ali, causas e controles preventivos para que o evento não ocorra. Olha ali, carga acima do limite. Aí nós vamos seguindo a setinha, olha, sinalização de capacidade máxima de carga. E depois ao lado é o quê? Sistema de monitoramento de carga. E aí nós vemos aqui embaixo, equipamento danificado, avariado. Aí nós vemos aqui, ele prossegue, manutenção preventiva e por aí vai. No outro quadrado lá embaixo, no terceiro, proximidade entre equipamentos. Aí vai lá, olha o item lá, sistema de alerta de proximidade. Falta, no quarto quadradinho, falta de visibilidade do motorista e vem o quê? Câmera de vídeo. Olha, colisão e tombamento, operação de caminhão fora de estrada. Ele dá todo um mapa geral, do que ocorreu e para poder chegar a uma medida de controle exata, além de, queridos, vamos pensar aqui, a responsabilidade, eu sempre falo isso, da sua segurança é sua, é minha. Ou seja, mas tem um técnico de segurança do trabalho? Sim, a segurança do trabalho, mas quando eu falo o processo em si da segurança do trabalho, não falo do segurança do trabalho, a pessoa segurança do trabalho, eu falo do que é a segurança do trabalho, ela está ali para nos dar o suporte e todo o apoio técnico para desenvolvermos a segurança, certo? Até porque todos nós, é igual o bumerangue, Jogou o bumerangue, ele vai voltar para quem? Para você. Todas as nossas atitudes, boas ou ruins, elas vão retornar para nós. Então a responsabilidade primária é minha, com a minha segurança e posteriormente com a segurança dos meus colegas. Sabendo que temos a segurança do trabalho, não para nos parar. É o exemplo que eu já dei em outro treinamento. Qual a função do freio? Frear, parar. Qual o objetivo do freio? Te permitir correr. Olha só que interessante. E quando eu falo correr, é dentro dos limites de velocidade. Por que você pega um carro e você sai com ele?
Porque você sabe que tem um freio, que a hora que você precisar você vai parar. Se eu tenho um carro e não tenho freio, eu não saio com ele. Só se não tiver bem, né? A segurança do trabalho, eu comparo muito a isso. A segurança do trabalho ela não está para parar você, ela está para te permitir trabalhar com segurança. Lógico que se houver algum risco grave iminente, ela está ali para parar e evitar o acidente, mas adequar a atividade com segurança e você prosseguir. Ok? Vamos prosseguir então. Controles que irão diminuir os impactos caso o evento ocorra. Olha, operação de caminhão fora da estrada, colisão e tombamento. Ele vai falar, ó, alternativa de fuga. Olha só. Alternativa de fuga, olha, e aí vem do lado, queimadura, olha só gente, vamos pensar aqui, ó, queimadura ou inalação de fumaça, aí ele vem falando lá embaixo, tá, no meio, olha, cinto de segurança 3 pontos, projeção do operador, olha só, cabine de proteção, estruturas ropes, esmagamento, então assim, ele faz toda uma leitura, esse gráfico ele mostra que ele entende tudo o que está acontecendo. E é lógico, também ele vê quais foram as consequências, onde está o erro. Até porque nós temos que entender o seguinte. Aconteceu um incidente, um acidente. O que ele fez? Ou quem fez? Muitas das vezes, o nosso pensamento é quem fez. Mas temos que entender a raiz, que é o que ele fez. Porque quem fez, eu trato no sentido da pessoa em si. Outro pode fazer. Agora, quando eu entendo o que ele fez, eu trato a causa raiz. Ele fez isso. E quando eu trato a causa raiz, eu vou impedir que os outros possam fazer também. Ok? Lógico que a gente não está descartando aqui um ato seguro, uma atitude de irresponsabilidade, né? Que não vai ser tratado no sentido de como nós podemos corrigir aquilo. Mas eu falo da causa raiz para não perdermos o foco do que realmente a gente precisa olhar. Segurança não é a ausência de riscos, e sim a presença de barreiras de proteção. Eu lembro, senhores, eu trabalhava na área comercial, gravata, ar-condicionado, e passou na minha mente algo que eu gostava muito da área de segurança. Falei, vou mudar de área, e mudei. Meu primeiro contato foi num pier, CN transladando, equipamentos enormes passando, igual Transformers. E eu falei, o que eu fiz da minha vida? Eu olhei para um lado e para o outro, o coração acelerou. Queridos, menos de um mês, parecia que eu estava na sala da minha casa, porque eu comecei a me familiarizar e eu entendi uma coisa. Não é que não existia risco, existiam os riscos, mas existiam barreiras de proteção que iriam impedir que o incidente ou acidente ocorresse. Lógico que eu estou no primeiro escalão. A primeira atitude segura tem que ser a minha, sem depender de ninguém a não ser de mim. Tá? Quando eu falo de mim, no sentido que tem que partir de mim a segurança. Nós temos aqui, ó, trabalhos em altura, controle preventivo, causas, controle mitigatório e consequências. Olha, primeiro, queda de pessoas durante a ancoragem. Aí nós temos aqui, ó, queda de pessoas durante a ancoragem, trabalho em altura durante a ancoragem, ok? Qual o perigo? É o trabalho em altura durante a ancoragem. Queda de pessoas durante a ancoragem é o evento indesejado. Trabalhando em altura, não queremos de maneira nenhuma que alguém venha cair. Causas, ausência de fixação. Eu vou utilizar aqui inadmissível não existir a presença, vamos pensar assim, é meio que estranho falar isso, né? A presença, né, de não fixação, ou seja, não pode pensar nisso, mas infelizmente pode acontecer, não deve acontecer, né? Ausência de fixação, colapso da estrutura, onde nós temos aí todo o aparato técnico na montagem, na qualidade do material, falta de planejamento para a atividade, lembra que eu falei? Se eu falho em planejar, eu planejei falhar, certo? Perdão. Sistema de ancoragem defeituoso, mal dimensionado, olha, falha aí no planejamento e na execução. Cinturão do tipo inadequado, lembra que no início nós falamos para nós verificarmos qual é o equipamento correto? Ponto de ancoragem, estrutura frágil, resgate em altura falho, inexistente. Em uma atividade, senhores, tudo isso tem que ser pensado. Se alguém tem um mal súbito, vou amarrar o camarada e arrastar ele lá embaixo? Nunca. Vou colocar ele nas costas e descer pela escada? Nunca. Nós temos uma equipe de emergência que está treinada e apta para isso, ok? Aí você fala assim, Ed, tudo bom, mas se a nossa equipe tiver um problema lá, o transporte, existe o PAN, que é Plano de Apoio Mútuo,
onde eles se ajudam. E uma coisa é certa, pode ter certeza que a equipe ela está preparada para isso. Mas quem não tem a expertise, a capacidade, a capacitação, a autorização de realizar, não faça. Tem aqueles primeiros socorros, né, que não é o caso aqui, que nós sabemos que precisamos tomar, que é isolar a área, comunicar, não deixar que ninguém toque na vítima, mas a questão que o resgate, ele precisa ser um resgate extremamente treinado para isso. Você pode ter certeza que a equipe do site onde você trabalha, eles têm esse treinamento, tá? E é interessante, com certeza, toda atividade, olha, comunicar, olha a comunicação. Estamos aqui fazendo uma atividade tal, comunicar a equipe para até uma situação de emergência fique algo mais rápido. Acesso por corda realizado de maneira inadequada, falta de capacitação do profissional, falamos bastante isso também dentro dos treinamentos. Por quê? Você sabe dirigir? Um exemplo, tá? Estou dando um exemplo aqui. Eu sei dirigir, você tem habilitação? Não, eu sou capacitado, porque eu sei dirigir, mas eu não tenho habilitação. Então eu não sou qualificado, habilitado e autorizado. Tenho habilitação? Fiz todo o treinamento? Então sou um profissional capacitado, habilitado, qualificado e autorizado para tal. Lógico que nós estamos falando de pessoas que trabalham em altura, tem a sua capacitação, os treinamentos, todos os treinamentos normativos e também dentro dos procedimentos internos de cada site. Olha ali, ó. Vamos ver aqui, controle preventivo. Ausência de fixação, cinturão é elemento de fixação de segurança fixado. Colapso da estrutura, linha de vida independente. Falta de planejamento para atividade. Olha, análise sobre o sistema de proteção individual e coletivo. Sistema de ancoragem defeituoso, dimensionado, né? Aí nós temos aí elaboração, instalação para o profissional habilitado, inspeção periódica de pré-uso. Cinturão do tipo inadequado. Proibição da utilização de cinturão bidominal, né, para restrição de queda, ok? Pontos de ancoragem, estrutura frágil, fixação em pontos, sistema de estrutura de ancoragem, resistente, resgate em altura, falho, né, ou seja, inexistente, cenários de resgate no PAI, né, plano de apoio à emergência, né, nós temos aí, de apoio à emergência, e simulados, tá? Acesso por corda realizado de maneira inadequada, restrições para acesso por corda, critérios técnicos, olha só, para acesso por corda, falta de capacitação profissional, treinamento, né, sobre RAC 1, capacitação especifica a questão da capacitação, né, e uma capacitação específica para essa área. Vamos dar prosseguimento. Queda de pessoas durante ancoragem, trabalho em altura durante ancoragem, esse é o perigo. E aí nós vamos ver agora qual é o evento indesejado. Queda de pessoas durante ancoragem, como nós sempre falamos, é o evento que não queremos que ocorra. Vamos prosseguir, e aí nós temos aqui causas: ausência de fixação, colapso de estrutura, falta de planejamento para atividade, sistema de ancoragem defeituosa, mal dimensionado, cinturão do tipo inadequado, ponto de ancoragem, estrutura frágil, resgate em altura falho, inexistente, acesso por corda realizado de maneira inadequada e falta de capacitação profissional. E aí nós observamos uma lista de inadequações, de causas que vieram, infelizmente, ocasionar o evento. Ausência de fixação, nós vemos falha aí no planejamento, em todo esse processo, e nós vamos ver mais para frente que para cada item desse existe uma medida de controle, tá? Ausência de fixação, cinturão ou elemento de fixação de segurança fixado. E aí nós sempre falamos isso. Poxa, mas é tão simples? É tão simples, isso que nos assusta mais ainda, porque é simples e infelizmente muitas das vezes as pessoas não fazem. Colapso da estrutura. E aí nós temos linha de vida independente, tá? E podemos ver também o seguinte, uma estrutura com material adequado, um material dentro dos padrões. Falta de planejamento para atividade, análise sobre o sistema de proteção individual e coletivo. E aí nós temos o seguinte, sistema de ancoragem defeituoso, dimensionado, ou seja, aí nós temos agora elaboração da instalação por profissional habilitado. Foi o que nós falamos, é interessante, é importante, é relevante, é sobremaneira algo para se fazer, que tem que ser um profissional
habilitado, qualificado, capacitado, que tenha toda essa expertise para realizar esse trabalho, tá? Inspeção periódica de pré-uso. Perdão. Cinturão do tipo inadequado. Olha só, foi uma outra causa que nós vimos anteriormente. Aí nós temos proibição da utilização do cinturão abdominal para restrição da queda. Ponto de ancoragem, aí nós vamos ver aqui, ó, estrutura frágil. Ponto de ancoragem e estrutura frágil. O que eu posso fazer para isso? Está ali diante de nós uma medida preventiva, uma medida de mitigação, uma medida de controle. Fixação em ponto, sistema, estrutura de ancoragem resistente. E aí nós temos agora resgate em altura falha inexistente. Uma coisa antes de nós lermos aqui temos a certeza que o site, que o local onde nós estamos, existe uma unidade de emergência pronta, apta para tal. E aí nós temos aqui, né, cenário de resgate no PAI, plano de atendimento à emergência, e simulados também que são feitos. Perdão. Acesso por corda realizado de maneira inadequada. Aí nós temos restrições para acesso por corda, critérios técnicos para acesso com corda. Ou seja, vai ter o trabalho com corda, vai ter o acesso. Esses critérios vão definir, lógico, o profissional habilitado, capacitado, qualificado, qual tipo de corda e como vai ser feito. Isso se for permitido realizar, tá bom? Falta de capacitação profissional, treinamento sobre RAC 1, capacitação específica para o sistema de proteção à queda. E aí nós temos lesão grave, fatalidade, que são as consequências. E aí nós temos agora no controle mitigatório, né, lesão grave, equipamento de proteção individual, treinamento em primeiros socorros, fatalidade, equipamento de proteção individual, treinamento em primeiros socorros. Lembrando que esse primeiro socorro não podemos tocar na vítima, aqui não é, né, um treinamento de primeiro socorro, mas só para a gente refazer, né, relembrar isso, não podemos tocar na vítima, mas podemos exercer um resgate no sentido de preservação da vida, estando calmo, isolando a área, comunicando com clareza, afastando os curiosos, não tocando na vítima. Vamos prosseguir. Queda de pessoas do andaime. Trabalho em altura em andaime. E aí nós temos agora queda de pessoas de andaime, que é o evento indesejado que nós não queremos. Andaime mal dimensionado, que nós vemos ali a causa. Alçapão do andaime sem barreira, aberto. Movimentação indevida do andaime, nós temos queda de andaime por excesso de carga, ausência de barreira física, ausência da fixação durante o colapso do piso, material inadequado no andaime, andaime construído em estrutura não resistente e falta de capacitação. E vamos ver agora as medidas, né, mitigatórias para cada um. Andaime mal dimensionado, o que nós encontramos aqui? Dimensionamento profissional habilitado. Vamos observar isso em todos os exemplos aqui citados. Liberação formal para utilização. E aí nós temos também alçapão do andaime sem barreira ou aberto, fechamento do alçapão ou barreira física ao redor do alçapão. Movimentação indevida do andaime. Construção sobre superfície plena e sem avarias. Sapata em base sólida resistente. Temos aqui também queda do andaime por excesso de carga. Placa visível com limite de carga. E aí nós vemos aí o planejamento, né, todo envolvido também sobre isso. Ausência de barreira física. Guarda-corpo com travessão superior e intermediário. Ausência de fixação durante colapso do piso. Cinturão de paraquedista com talabarte duplo. Material inadequado do andaime. Qual é a ação? Material metálico e do tipo tubular ou plataforma. Andaime construído em estrutura não resistente. Construção sobre equipamento, instalação adequada e falta de capacitação. Nós vamos ver aqui, ó, treinamento sobre prevenção de risco. Consequência, lesão grave, fatalidade. Lesão grave, temos aqui o equipamento de proteção individual, treinamento em primeiros socorros, tá? O evento mitigatório para isso. Fatalidade, equipamento de proteção individual, treinamento em primeiros socorros também. E aí nós vamos agora para a queda de pessoas em escada. Tá? Você vai ver que vai repetir algumas questões, algumas características vão mudar, mas as medidas, elas sempre estão ligadas ao quê? A pessoa, as medidas sempre estão ligadas a uma percepção de risco e uma atuação defensiva no sentido de segurança. Trabalho em altura, em escadas. Queda de pessoas de escada é um evento indesejado. E aí nós temos agora as causas. Ausência de barreira, né? Escada plataforma, escada mal dimensionadas, ausência de fixação de pessoa, escada de marinheiro, superfície escorregadia, abrindo parênteses aqui, né? Não se pode trabalhar em chuva,
Movimentação indevida de escada móvel, falta de capacitação do profissional. E aí nós temos aqui medidas mitigatórias. A ausência de barreira em escada plataforma é o quê? O guarda-corpo para ser colocado. Como nós falamos anteriormente, ressaltando, eu tenho um guarda-corpo, mas se eu detectar que existe uma falha, algo impeditivo para a atividade, chama responsável, corrige tudo, traz a adequação, refaz a documentação e a atividade faz com segurança. Escadas mal dimensionadas, comprimento máximo específico, patamares intermediários, ausência de fixação de pessoa, ou seja, escada de marinheiro, linha de vida, né? Trava-queda, bastão de ancoragem. Superfície escorregadia, nós temos aí superfície antiderrapante, ressaltando, não se pode trabalhar em chuva, com chuva. Movimentação indevida da escada móvel, sapata antiderrapante. E aí temos também aqui, falta de capacitação do profissional, treinamento sobre o RAC 1 e outros inerentes à questão de trabalho em altura. Aí nós temos a questão das consequências, infelizmente, lesão grave e tem também a fatalidade. E aí nós temos aqui o evento mitigatório, para lesão grave seria o quê? Equipamento de proteção individual, treinamento em primeiros socorros e fatalidade. Equipamento de proteção individual, treinamento em primeiros socorros. Queda de objetos, senhores, muito importante também isso, por quê? Queda de objeto é algo que às vezes não se atenta. Deixa eu perguntar algo para vocês, né? Ou para você, que às vezes está dando treinamento para uma pessoa só. Qual objeto que nós não amarramos? Quando a gente está... temos que amarrar tudo, mas qual é o único objeto que nós vemos que não se amarra no andaime? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Celular, se você falou celular, você acertou. Observou? Todos os objetos ferramentas precisam estar o quê? Amarradas de maneira correta. E observou que o celular não se amarra? Ninguém faz um furo no meio do celular, amarra para ele não cair? Não. E utilizando, às vezes até mesmo para mandar uma foto, para falar com alguém, isso não está amarrado. E alguns acidentes já vêm acontecendo com queda de celular. Então, um ponto de muita atenção, até porque existem algumas atividades, alguns locais que eles já estão proibindo o uso de celular. Então, temos que ter esse compromisso, esse comprometimento com a vida, com a segurança. Então, vamos lá prosseguir. Queda de objetos, né? E aí, vamos ver aqui o perigo. Qual é? Em trabalho em altura. E aí, o evento indesejado seria queda de objeto, certo? Quais as causas? Objetos em fixação, ausência de barreira física que impeça a queda de objeto, ultrapassagem da capacidade de carga para andame, equipamento de fixação do objeto defeituoso, movimentação de andame móvel com objetos apoiados, falta de capacitação profissional, tá? Objetos sem fixação, amarração de objetos, como nós falamos, ele precisa estar bem amarrado de maneira também correta. Ausência de barreira física que impeça a queda de objetos, rodapé, certo? Redes de proteção em caso de impossibilidade de isolamento. É muito importante, é uma medida muito interessante e inteligente. Não tem condições de ter isolamento, uma rede de proteção caso o objeto venha cair. Ultrapassagem da capacidade de carga para o andame. Placa com capacitação máxima. Dispositivo mecânico de bloqueio automático. Andame, suspensão. Equipamento de fixação de objetos defeituosos, ou seja, inspeção no equipamento. Pré-uso, eu tenho que fazer uma inspeção para verificar se existe alguma falha e eu tenho que fazer essa correção. Movimentação de andame móvel com objetos apoiados, né? Proibição de movimentação de andame com objetos apoiados. Falta de capacitação profissional, nós sempre vamos observar aí o treinamento sobre RAC 1 e lógico que a gente pode incluir aqui outros treinamentos inerentes ao trabalho em altura. Lesão grave ou fatalidade são as consequências. Controle mitigatório para fatalidade, isolamento, sinalização de área, equipamento de proteção individual, treinamento de primeiros socorros, lesão, isolamento e sinalização da área, equipamento de proteção individual, treinamento em primeiros socorros. E aí nós temos aqui para ter acesso às botiers, né, na íntegra, clique ao lado. Isso aqui é mais uma questão ilustrativa para você entender como é. E aqui nós vamos passar alguns requisitos, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Requisito para queda de pessoas, e aí é um evento que não queremos, não podemos nem pensar em ocorrer. Primeiro, guarda-corpo. Aí nós estamos vendo a imagem. Barreira física, ela impede que o trabalhador ultrapasse o limite do piso, certo? Porque às vezes, infelizmente, no calor da atividade, né, como diz o outro, né, vamos pensar nesse termo que eu vou usar aqui,
Está ligado no automático? Cuidado quando você estiver ligado no automático. Não fique ligado no automático, porque você está no automático, você perde a atenção no entorno. Mas às vezes no calor da atividade, você está vendo a atividade, infelizmente pode acontecer de uma distração, então essa barreira física, né, o guarda-corpo, impede que o trabalhador ultrapasse o limite do piso, usado em equipamentos de elevação, escada, plataforma, andame e locais onde há o risco de queda, contendo o quê? Travessão superior intermediário. E aí nós temos o cinto de segurança, é mais um controle para evitar eventos utilizados, né? Utilizado em conjunto com o guarda-corpo. Guarda-corpo, cinto de segurança. Pessoal, equipamento de proteção individual. Ele é individual, não se empresta. Ele é intransferível. Precisa ser feito checklist diário, antes e após a utilização também, ok? Para que possamos evitar fazer qualquer tipo de atividade nos expondo a risco. Olha, é mais um controle para evitar evento utilizado, né? É modelo paraquedista com talabarte e mosquetão de trava duplos. E nós temos também que usado em qualquer atividade em altura deve estar sempre atracado, né? Nunca deve estar solto, né? Lembrando que atracado aqui sobre o ombro, até porque você coloca embaixo, num colapso que você venha cair, ele pode vir trazer uma lesão para o braço, então tem que estar sobre o ombro, né? Os dois atracados. Se você for dar, né, vai subir um degrau, apenas tira um para atracar acima e aí você continua atracado, tira o outro para você sucessivamente fazer esse acesso. Atracado também para transpassar um guarda-corpo e alçapão. Cinturão de segurança, cinturões de tipo abdominal devem ser utilizados somente como meio de impedir a movimentação do trabalhador, mas não são considerados como EPIs contra a queda, ok? Linha de vida e linha de vida independente. Cabo de segurança onde o trabalhador atraca seu cinto de segurança. Deve ser fixado em estruturas fixas e sólidas para suportar o peso em caso de uma queda. Ressaltando, queridos, que ela não pode ser fixada, presa no próprio andame, na própria estrutura onde você está. Porque se a estrutura vem ter um colapso e cai, o que acontece? Você vai junto. Então ela tem que ter, essa linha de vida tem que estar num outro local fixado. A linha de vida independente é usada quando pode haver risco de colapso, tá? De estrutura que sustenta o trabalhador. Pode acontecer de você ter uma estrutura fixa, aí a gente tem uma estrutura fixa já padronizada, aí você coloca a linha de vida para a movimentação, ok. Mas a independente é usada quando pode haver um risco de colapso da estrutura, ok? É fixada em outra estrutura fixa e segura. Vamos pensar aqui, exercitando. Você pensar aí, analisar e ver se você acerta ou não. É para você responder, tá bom? Quais desses equipamentos correspondem ao cinto adequado para trabalho em altura? Cinturão simples ou cinturão duplo? E aí? Simples ou duplo? Simples ou duplo? Você vai decidir aí. Decidir não, você tem que saber qual é o correto, tá? Exercitando. Quando não se deve usar a linha independente? Linha independente, olha só, nós falamos que ela é independente. Para que ela serve? Quando há o colapso, certo? Atividade com corda, andame suspenso, cadeira suspensa, locais onde existe risco de queda por colapso da superfície, andame em balanço, plataforma de trabalho aéreo, né? Então, não preciso nem te dar a cola que é facinho. A linha de vida independente é um controle de prevenção de queda que impede que o trabalhador caia no caso de colapso da estrutura, ok? Vamos lá. Um acidente é um evento inesperado, indesejável, que causa o quê? Danos pessoais, materiais, financeiros e que ocorre de modo não intencional. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, tá? Como até comento, já falei em alguns outros treinamentos. Ninguém chega, sai de casa e fala assim, vou ali me acidentar e já volto. Não fazemos isso. O nosso objetivo é sair e trabalhar com segurança. Agora pensa comigo, se eu tenho todo esse procedimento, se eu tenho todos esses recursos e eu não utilizo, eu posso até afirmar que eu estou planejando um acidente. Isso é muito perigoso, nós temos que se atentar muito em relação a isso, tá? Caso real, rompimento do piso. Olha só, queridos, vamos dar uma olhada sobre isso daí. Empregados realizavam a atividade de retirada de cabos telefônicos sobre a laje de escritório. Ok, estavam lá fazendo essa atividade. Aí o que acontece? Em certo momento, quando o empregado não estava mais fixado, olha o detalhe, não estava mais fixado, um dos empregados pisou sobre uma placa de amianto que se rompeu, deixando o empregado suspenso e apoiado na estrutura. Olha só, a uma altura aproximadamente de 2 metros.
Aí você fala assim, 2 metros, isso é moleza. Não, negativo, tá? Isso poderia ser de 60 centímetros, um exemplo, tá? Que já poderia trazer um risco. Mas a gente está falando aí 2 metros, já estamos falando aqui acima até do especificado e padronizado pela Vale, que é o 1,80 m. Qual o controle previsto no RAC 1 poderia ter evitado esse evento? O trabalhador deveria estar fixado durante toda a atividade, estrutura independente correta, instalação do guarda-corpo ou trabalhador fixado na própria telha. E aí? E aí, o que seria, pessoal? O que você me diz? Você precisa saber essa daí, tá? Requisito para andames. Andames são estruturas montadas para dar acesso aos trabalhadores a lugares altos e de difícil acesso para a realização de manutenções temporárias. Nós temos aqui um exemplo de andames, tá? Deve ser dimensionado por profissionais habilitados, capacitados, treinados, autorizados. Deve ser metálico, exceto de subestações em material isolante, tá? Esse detalhe. Características: tipo tubular, plataforma com encaixe do tipo cunha ou abraçadeira, com proteção nas abraçadeiras nos acessos e áreas de trabalho, construído em superfície plana, isenta de avarias ou deformações, tá? Etapas para a liberação do andame. Qual a primeira etapa? O andame está pronto, eu cheguei, eu vou subir no andame, vou embora? Não. Olha só, verificação da conformidade com o projeto. Outra coisa, inspeção que garante que todas as especificações de segurança definidas estão sendo cumpridas. Tem aquela plaquinha, né? Liberado. Liberado, já posso subir? Calma. Dá uma olhada lá no checklist, faz a avaliação, até porque alguém pode ter ignorado ou pode não ter visto algum tipo de risco e cabe quem vai subir ter esse comprometimento também da inspeção. Etapa para a liberação de andame. Etapa 2. Preenchimento do checklist de inspeção. Lembra que eu falei anteriormente? Preenchido por profissional habilitado, garante que todos os requisitos de RAC 1 estão presentes, mas você tem o compromisso e a responsabilidade de fazer o teu checklist, tua averiguação, porque pode ser que alguma coisa passou despercebido. Etapa 3, assinatura de responsável pelo profissional habilitado, garantindo o cumprimento das suas etapas anteriores. Etapa 4, liberação, como nós estamos vendo na imagem, andame liberado, com a placa de liberação indicando que o trabalhador pode utilizá-lo. Contém capacidade máxima e tipo de serviço permitido e deve estar sempre presente, tá? Checklist de inspeção, requisito mínimo para andame móvel. Tá? Aí estão falando andame móvel. Sapatas em base sólida, placa de liberação, escada de acesso incorporada, barreira ao redor do alçapão. Verifique no procedimento local de sua área se não existe outro requisito. Aqui nós estamos falando do RAC 1, mas existe o PRO, que é o procedimento de operação, tá? Procedimento de operação que nós temos, certo? Ou seja, procedimento operacional que vai nos dar toda a diretriz, o passo a passo do que deve ser feito, e muitas das vezes ele inclui algo dentro desse trabalho em altura. Alçapão em andames. Deve-se adotar de barreira física ao redor, como nós estamos vendo claramente aí. Manter a portinhola do alçapão sempre fechada após a passagem. Utilização da barreira física ao redor para evitar quedas. Atenção, o guarda-corpo do andame é considerado a barreira física quando o alçapão se localiza em um dos cantos da estrutura. Importante isso aqui também. Bolt cheio de andame. Olha, vamos pensar aqui. Causa, né? Andame mal dimensionado. Então a causa é andame mal dimensionado. Causa alçapão do andame sem barreira ou aberto. Causa movimentação indevida do andame. E aí nós vamos para o lado, olha, dimensão, tá? Dimensionamento por profissional habilitado. Aí nós temos do lado amarração de objetos. A de baixo, a segunda causa, fechamento do alçapão, barreira física ao redor do alçapão. E aí nós temos a terceira, construção sobre superfície plana e sem avarias. Sapata com base sólida, resistente. Olha, perigo, trabalho em altura, em andame, e o evento é a queda de pessoas ou até de objetos que nós não desejamos, tá? Requisitos mínimos para checklist de inspeção do andame móvel: sapatas em base sólida, placa de liberação, escada de acesso incorporada, barreira ao redor do alçapão. Exercitando, olha, é o que nós falamos. Vamos exercitar. Para, pensa direitinho, conforme for, você pode dar um pause e retorna lá, tá? Mas essa resposta é sua.
tá bom? Coloque em ordem o fluxo de liberação formal de um andame, verificação da conformidade com o projeto, preenchimento de checklist de inspeção, assinatura do responsável e liberação através da placa. E aí, o que está em ordem? Ou está tudo ok? O que você me diz? Faz esse teste aí, porque ele é importante para massificar bastante o que nós estamos falando. Caso real, queda de andame. Vamos pensar isso, gente. Lembrando que eletricidade, espaço confinado, içamento de carga, trabalho em altura, as pessoas que trabalham diretamente com isso vão dizer o quê? Dificilmente dá a segunda chance. Vamos pensar muito sobre isso, assumir esse compromisso muito real, muito leal conosco mesmo, com o nosso companheiro. Durante a manutenção de revestimento de silo, de carregamento de minério, o empregado foi se deslocar de um andame para o outro, onde se desequilibrou, vindo a cair de uma altura de 4,2 metros. Olha só, gente, fico pensando, né? Tá falando que é um caso real. Olha só, fico pensando. Lembra que nós falamos anteriormente? É simples, né? Por que ele não fez o simples? Qual controle previsto no RAC 1 poderia ter evitado esse evento? Respeito à capacidade de carga de andame, elementos de ligação fixado durante toda a atividade, guarda-corpo no andame, qual seria? E aí? Essa tá fácil também. Requisito para escadas, RAC 1, utilizado quando escadas móveis são para o acesso ou execução de atividade acima de 1,80 m. 4 tipos de escada. Primeira, simples, duplas ou de abrir, extensível, escada plataforma móvel. Todas com degraus e plataformas em material antiderrapante. Para escada apoiada em superfície, sapato antiderrapante para evitar movimentação. Para escada em plataforma móvel, dispositivo de estabilização e travamento de rodízios, travado antes da execução da atividade. Ah, vou subir depois eu travo. Não, eu travo para depois acessar e executar a atividade. Importante, independentemente do tipo utilizado, é importante analisar a estrutura da escada. Olha só, independente do tipo utilizado, a análise ela é necessária. Análise de risco, análise da estrutura, tá bom? Quanto à sua integridade antes de utilizá-la. Muitas escadas possuem gaiola de proteção, chamada escada de marinheiro, como nós estamos vendo aqui. O uso da gaiola de proteção é permitido na Vale, mas ela não é considerada um requisito de prevenção de queda. Ok? Fica esse detalhe para a gente aqui observar. Por quê? Vamos lá. Tendência de executante do trabalho a abrir os braços e pernas sofrendo lesões graves. Pontos de atenção também. Os requisitos de RAC 1 para os demais tipos de escada devem ser também adotados em escadas fixas, com gaiolas de proteção. Controle de prevenção nas escadas de marinheiro. Ó. Primeiro, linha de vida fixa, trava-quedas retrátil, bastão de ancoragem móvel, desde que a altura da escada não seja maior do que o comprimento do bastão. Exercitando, ó, qual controle previsto no RAC 1 poderia ter evitado este evento? Isolamento da área, respeito à capacidade máxima da escada, plataforma ou travamento de rodízio? O que vocês me dizem? É você que vai responder, tá? Não sou eu não. Qualquer coisa, volta um pouquinho, dá pausa e retorna se você tiver alguma dúvida. Equipamento de elevação de pessoas, RAC 1, utilizado para trabalhos em altura em locais de difícil acesso, onde não podem ser usados andames e escadas. São equipamentos de elevação de pessoas, plataforma de trabalho aéreo, né, PTA, cesto aéreo, cesto acoplado, cesto suspenso. Plataforma de trabalho aéreo é um equipamento móvel, autopropelido ou não, tá? Que possui uma estação de trabalho, também chamada cesto de plataforma, né? Que permanecendo sustentada por uma base, por meio de uma haste metálica, denominada lança, né? Creio que você já conhece como é que é. Por vezes articulada simples ou por tesouras, se eleva para atingir determinado ponto elevado ou local de trabalho. Cesto aéreo é um equipamento veicular destinado à elevação de pessoas para execução de trabalho em altura, adotado de braço móvel, articulado, telescópio ou misto, com caçamba ou plataforma, com ou sem isolamento elétrico, podendo, desde que projetado para este fim, ok? Também elevar materiais por meio de guincho ou de lança, complementar GIB, respeitadas as especificações do fabricante, né? Entre aspas, GIB. Pessoal, olha só, temos que entender o seguinte:
Independentemente se ele é sexto, se ele é uma plataforma, se é uma escada, se é um andame, independentemente de qualquer coisa, a percepção de risco ela tem que ser total e constante. Vamos pensar aqui, uma das questões normativas é que as avaliações, né, o acompanhamento, né, das avaliações, por exemplo, no espaço confinado, ela deve ser contínua até o término da atividade, para que não surja nenhum tipo de risco, né, tipo gás ou alteração no oxigênio. Não é porque foi feito lá anteriormente que você não vai fazer o acompanhamento. A percepção de risco nesses setores, ela é contínua, eu não posso baixar a guarda nunca, porque quando eu mudo a característica do equipamento ou do local, a tendência é que eu venha baixar um pouco a guarda, achar que todas as minhas medidas de controle, elas são a mesma, não, elas vão variar de acordo com a característica do equipamento e a característica do local. Lembrando que para cada um tem o PRO também. Cesto acoplado é uma caçamba ou plataforma acoplada, tá, em um guindaste veicular para elevação de pessoas e execução de trabalho em altura com ou sem isolamento elétrico, podendo também elevar material de apoio indispensável para a realização de serviço. Cesto suspenso é um conjunto formado pelo sistema de suspensão e a caçamba ou plataforma suspensa por equipamento de guindar. Nós temos aqui principais requisitos. Vamos pensar aqui, ponto de ancoragem, tem a setinha que está mostrando para você. Permite que o trabalhador permaneça fixado durante todo o tempo que a atividade está acontecendo. Ele está ali todo o tempo com o cinto atracado enquanto a atividade está acontecendo, certo? Isso exercendo esse fator de segurança. Ele deve estar posicionado em parte independente ao cesto ou plataforma. Principais requisitos: controle de movimentação com parada de emergência, localizado na parte inferior do equipamento. É um painel, né, onde os controles servem ali para a movimentação do cesto. No cesto aéreo deve estar na torre ou no guindaste. De cesto acoplado também é obrigatório dispositivo de parada de emergência, que por emergência você tem um dispositivo para poder parar imediatamente. Os principais requisitos: sistema estabilizador com indicação de inclinação, mostra se o equipamento está posicionado dentro dos limites de inclinação permitido pelo fabricante de cesto aéreo. Nos casos, na verdade, assim, vamos pensar, cesto acoplado ou suspenso, indica o ângulo em que o guindaste está posicionado. E importante, todo empregado tem o direito de recusa. Vamos dar uma fixada muito sobre isso. Eu costumo dizer e afirmar sempre, o direito de recusa é importantíssimo, e muitas das vezes as pessoas falam, mas ele não funciona. Não funciona porque a gente não aplica, porque ele é totalmente funcional. E ele nos ajuda a uma pessoa que quer obrigar, forçar alguém a realizar uma atividade. É fora do padrão de segurança, por quê? Eu não vou fazer. Você tem que fazer. Olha, eu quero o meu direito de recusa. Não, você vai fazer. Então, ok, eu quero o meu direito de recusa. E para ele efetivamente ser colocado em prática, é necessário trazer os responsáveis, as pessoas como gerência, como supervisão, a área técnica para fazer a avaliação. E se eu estou, vamos pensar aqui entre aspas, obrigando alguém a fazer algo, eu vou saber que ao chegarem para fazer toda essa avaliação vão descobrir, então eu vou recuar. E também pode em outra situação, ou a pessoa está com medo, acha que não tem nenhuma medida realmente de prevenção do risco, ele serve para mostrar para ele que existe a medida, ele pode trabalhar tranquilo. E às vezes aquelas pessoas também que querem, não, direito de recusa não vou trabalhar que é perigoso e encerrou. Não, tem gente que às vezes quer usar o direito de recusa de uma maneira errada. Use ele da maneira certa, mas use, não deixe de usar nunca, tá? Porque assim, executar uma atividade com equipamento avariado, quebrado, desgastado ou qualquer coisa fora do padrão, direito de recusa, como diz o outro, direito de recusa nele. No RAC 1, alguns requisitos variam conforme o tipo de equipamento. Lembra que eu falei anteriormente, E é fundamental a leitura do documento do RAC para entender cada um desses requisitos. Olha, importante, os veículos e os equipamentos de elevação devem cumprir também os requisitos do RAC 3, porque o quê? São equipamentos móveis. Os veículos e equipamentos de elevação devem cumprir também os requisitos de RAC 3 equipamentos móveis. Nós falamos, lembra, lá no início, que as RACs elas conversam umas com as outras. Existem RACs que elas estão totalmente interligadas uma na outra. Caso real, fale em equipamento de elevação de pessoas. Durante a execução de atividade no nivelamento de cabos elétricos desenergizado, o equipamento de elevação, ou seja, o MUC, como nós estamos vendo aí, não atendendo mais aos comandos do operador, certo?
Olha só, não atendendo mais o comando do operador. Elevado o cesto aéreo sem controle, ficando preso entre os cabos de rede em construção, causando danos na isolação do equipamento. Olha, gente, cabos elétricos. Então a gente observa aí, ó, checklist, inspeção de veículo, inspeção de cinto de tudo é importantíssimo. Uma coisa é fato, aconteceu uma falha aí. Exercitando, qual o controle previsto do Hack 1 poderia ter evitado esse evento? Sistemas de estabilizador, sistema de parada de emergência, ponto de ancoragem, dependendo do cesto? E aí, o que você me diz? Requisito contra queda de objetos, materiais ou ferramentas, tá? Pessoal, se você tiver alguma dúvida, você pausa o vídeo, pode retornar, fica bem à vontade, tá? Se quiser tirar alguma dúvida, pode entrar em contato com a JI. E se nós não conseguirmos sanar essa dúvida, nós vamos buscar quem possa sanar. Uma coisa é certa, não faça nada em dúvida, estamos aqui para apresentar o que for de máximo de informação objetivo, eficaz e dentro dos parâmetros de segurança para poder contribuir com o acidente zero. Ok? No trabalho em altura sempre existe o risco de queda de objetos, o que não afeta o trabalhador em questão, mas pode atingir outro trabalhador nos níveis inferiores. Os requisitos visam tanto a prevenção da queda dos objetos quanto a mitigação dos efeitos dela. Principais requisitos de prevenção: amarração, como nós falamos, né? Aí nós temos rodapés e cesta de rede de proteção. Então, se eu tenho amarração, se eu tenho um rodapé e rede de proteção, gente, eu não vou dizer impossível, mas 90 e pouco % do incidente não ocorrer. Perdão, senhores. Tem uma imagem de um parafuso, né, nos treinamentos, que ele caiu de uma determinada altura, ele atravessou o capacete do colaborador e cortou o couro cabeludo. Você tem uma ideia, um parafuso. Aí entra aquela questão, né, de peso, massa, velocidade, essa fórmula toda. Olha só, você imagina uma chave de fenda. A amarração deve ser utilizado cintos, bolsas ou talabarte que impeçam que ferramentas caiam em nível inferior. Todo objeto utilizado durante a atividade deve estar amarrado. Rodapés. Os rodapés devem estar presentes e íntegros na parte inferior dos equipamentos de elevação de pessoas, andames, escada, plataforma. Isto não dispensa a utilização dos equipamentos para amarração, ok? Ressaltando, eu tenho rodapé, então não vou amarrar. Negativo, isso não dispensa. É mais uma medida do rodapé de controle. Perdão, senhores. Redes de proteção. Previnem a queda de ferramentas, garantindo a segurança em redundância ao isolamento da área, né? Caso os três requisitos falhem, o Hack 1 tem também um importante requisito de mitigação: o isolamento da área com o cercamento abaixo do trabalho em altura. É importante que o isolamento seja feito com as barreiras físicas e corretas, né? Não pode usar fita zebrada. E uma outra coisa, não adianta eu isolar se eu não retiro as pessoas de baixo. Eu não estou também fazendo o trabalho de evitar que pessoas invadam, né? Ultrapassem a área isolada, porque infelizmente existem pessoas que não se preocupam com isso. Isolamento de longa duração, com barreiras físicas mais robustas e de difícil movimentação, né? Igual cerquite e pedestais. De curta duração, com barreiras menos robustas, corrente ou fita de nylon, né? Importante, o Hack não estabelece o tempo de atividade curta e longa, né? Da duração da atividade. A definição deve ser feita localmente mediante análise de risco, considerando que a especificidade de cada operação, as características. Procure conhecer os meios de isolamento que são utilizados em sua área. Tá? Comunicação é importantíssimo. E aí nós temos mais um gráfico, né, da gravata de borboleta, né, que ela faz gerenciamento de risco, árvore de falha, rede de proteção em caso de impossibilidade de isolamento. Olha. E aí nós temos abaixo a outra, dispositivo mecânico de bloqueio automático. Aí tem outra lá embaixo, inspeção no equipamento pré-uso. Aí nós vamos ver perigo, trabalho em altura, o evento, queda de objeto e prosseguindo temos isolamento e sinalização da área, equipamento, né, de proteção individual, treinamento em primeiros socorros, consequência, fatalidade. São medidas para mitigar e evitar. Isolamento e sinalização da área, equipamento de proteção individual, treinamento em primeiros socorros ali para consequência da lesão. E observamos
existe um estudo, existe um planejamento, existem pessoas por trás disso tudo, sempre trabalhando para que a atividade ela ocorra com segurança. Então, caso real, queda de objeto. O empregado Vale realiza um trabalho em altura na manutenção de um equipamento, quando deixou cair uma chave de aperto de uma altura de aproximadamente 3 metros. O exemplo aqui do lado nós estamos vendo. A chave atingiu a cabeça do trabalhador terceirizado, que transitava abaixo do empregado Vale. Vamos pensar aqui. Então a chave ou ela não estava amarrada ou estava amarrada de maneira inadequada. Ou seja, o isolamento existia ou não existia, essa pessoa passava ali, ela tinha que passar, tinha a rede, tinha o rodapé, então nós vemos várias situações que já foi dita aqui e com certeza uma falha ocorreu. Exercitando qual controle previsto no RAC 1 poderia ter evitado este evento? Sim, de amarração de ferramenta, isolação da área, ambas as alternativas, e aí? O isolamento da área é considerado um requisito de mitigação, pois não irá evitar que o objeto caia, mas irá prevenir os seus impactos, ou seja, o objeto irá cair, mas não irá atingir o empregado em nível inferior. Nesse caso anterior atingiu, então alguma falha houve que não foi detectada e não foi corrigida. Exercitando qual controle previsto no RAC 1 poderia ter evitado este evento? Cinto de amarração de ferramenta, isolamento de área ou ambas as alternativas. Requisito para capacitação. Os requisitos de capacitação são os treinamentos de habilitação, nós falamos bem no início sobre isso também, ressaltamos bastante essa questão, para a realização das atividades em altura. Todos os empregados devem estar envolvidos e participar das reciclagens, importantíssimos. Importante, o profissional legalmente habilitado responsável pela elaboração de sistema de proteção contra queda deverá ser capacitado especificamente nesse tema, seguindo as premissas da legislação local. Tá? Os empregados que operam plataformas de trabalho aéreo e equipamentos de elevação de pessoas devem ser certificados na operação segura destes equipamentos. Confira os outros cursos de hacks, aplique os conhecimentos adquiridos no seu dia a dia e bom trabalho, parabéns. Eu quero agradecer esse momento que nós ficamos aqui e assumirmos um compromisso, eu sempre vou falar isso, um compromisso, porque não basta conhecer, não basta saber se eu não me comprometer em realizar aquilo que eu sei. Então, queridos, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo treinamento e vamos praticar segurança.